Ana Clara Calmon-Bose, Porto Alegre, janeiro de 1922. Profissões para mulheres e outros artigos feministas. Virginia Woolf. Ao Farol, Flush, Mr. Dalloway. Profissões para mulheres e outros artigos feministas. Eu. Quarto, só eu. Ainda está por se rastrear, página 27. O efeito dessas repressões na obra das mulheres. E é um efeito totalmente negativo. O problema da arte já é bastante difícil em si, mesmo ter de respeitar a ignorância do espírito das jovens, ou pensar se o público vai julgar se os padrões de pureza moral apresentados na obra correspondem aos que ela tem direito de expressar de nosso sexo. A tentativa de acalmar, ou mais naturalmente de ofender a opinião pública, é um desperdício de energia e um pecado contra a arte. Talvez não tenha sido apenas a intenção de receber críticas imparciais que George Eliot e Miss Brontë adotaram pseudônimos masculinos. Nota de rodapé. Número 4. Charlotte Brontë inicialmente escrevia sob o nome de Currer Buell, e o verdadeiro de George Eliot era Marian Evans. Entre parênteses, tá na BNT. Talvez quisessem libertar a própria consciência enquanto escreviam das expectativas tirânicas em relação a seu sexo. Mas não podiam se libertar, a tão poucos homens, de uma outra tirania mais fundamental, a tirania do sexo em si, o esforço de se libertar, ou melhor, de gozar o que parece, talvez erroneamente ser a relativa liberdade do sexo masculino. Frente a essa tirania, é mais uma influência que pesou de maneira catastrófica na escrita feminina. Quando Mr. Brigham Johnson diz que felizmente a imitação não tem sido o pecado constante das mulheres romancistas, sem dúvidas está pensando na obra das mulheres excepcionais que não imitaram o sexo ou um indivíduo de qualquer sexo. Mas uma de suas características marcantes é que elas não estavam pensando se eram ou deixavam de ser mulheres, o que em si é uma prova de que escreviam sob comando de um instinto profundo e irresistível. As mulheres que queriam ser vistas como homens em sua literatura certamente eram bastante comuns e se cederam lugar às mulheres que querem ser vistas como mulheres. A mudança não terá sido para melhor, visto que qualquer ênfase deliberada, seja por orgulho ou por vergonha no sexo de um escritor, é além de irritante, supérfluo. Criação. Enquanto trabalhava no mural, Picasso disse: o problema espanhol é a luta da reação contra as pessoas, contra a liberdade. Em toda a minha vida de artista, não tenho feito nada além de lutar contra as reações e a morte durante da arte. Como qualquer pessoa poderia pensar, no painel que eu tenho, trabalho, que eu devo chamar de Guernica, e em todos os meus trabalhos presentes, eu, classificante expressionista, ainda é que faltou caneta, né, que dá um jeito, mas enfim, a Espanha em tristeza e morte. Então a gente começa a estudar criação. E Picasso trabalha pessoas, animais, edifícios atingidos por bombas de força aérea alemã. 8 personagens protagonizam a cena, em ordem partindo da esquerda. Uma mulher chorando que carrega um menino morto nos braços. Um touro, um soldado caído de costas que segura uma espada e uma flor. Acima dele um cavalo, uma mulher que se projeta de uma janela carregando uma lamparina. Uma mulher que está correndo. E, enfim, uma terceira mulher cercada a belas chamas. Ela parece gritar e está com os braços levantados. O posicionamento diagonal da cabeça feminina olhando para a esquerda remete o observador a dirigir também à direita para a esquerda, até o lampião trazido ainda aceso sobre um braço decepado e, finalmente, a representação de uma bomba explodindo. Não existem inimigos na imagem nem bombas. Picasso retrata as vítimas cercadas pela dor e pelo medo. Guernica é
uma obra de 349 centímetros de altura por 376,5 centímetros de comprimento, de autoria de Pablo Picasso, realizada a óleo em 1937, e é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Além de ser o ícone da Guerra Civil Espanhola, hoje é um símbolo do antimilitarismo mundial e da luta pela liberdade do ser humano. A obra estabelece um diálogo direto com o espectador, que pode observar, identificar, interpretar, compor junto ao papel que lhe cabe de espectador o drama, a morte e a tragédia. A obra destaca-se por sugerir que nu não representa seja posta em uma lâmpada elétrica, símbolo da modernidade e do processo técnico, mas sim uma lamparina. Guernica. Meu estudo. Continua. Debout, dedo apontando. Foi o segundo desenho. Foi em 7 de janeiro de 1922. Eu estava estudando retaliações, como Picasso, cubista e as partes decepadas com a guerra. Eu estudo para conseguir achar qual era a posição que eu queria manifestar a minhas mãos. Aqui, outro estudo. Picasso também dizia: "No, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra, ofensivo y defensivo contra el enemigo." Pablo Picasso sobre Guernica. Por gentileza, até porque não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um novo final. Porto Alegre, 7 de janeiro de 2022. Devo dedo apontado. Primeiro. Depois. Assim por diante. Que mais? Isso eu escrevi em Torres, em janeiro de 1922. Guernica Mulher. Tempos atrás, iniciei um trabalho que era explicitamente um manifesto pessoal sobre a visibilidade e exploração da imagem do corpo feminino nas artes plásticas, também em outras plataformas em geral. Intitulei o meu manifesto de "Pintei teu gato pelado" e desenhei corpos masculinos nus, sempre considerados de qualquer semelhança com a realidade mera coincidência. Tratei de retratar homens covardes, sem educação, e verdadeiros sem noção, com atitudes prejudiciais ao gênero feminino, ao gênio feminino nus. A cada... o que eu escrevi mesmo? Tratei de escolher títulos ou identificação, nome da obra, enfim, bem apropriados ao macho do retrato. Pintei teu gato pelado foi um deboche, uma maneira de fazer piada para não chorar. Recebi pedidos de mulheres que gostariam de referenciar e expor homens, que lhes foram ridículos e indecentes. Assim como mulheres implorando para que eu não expusesse seus maridos, amantes ou namorados, os quais nunca soube da existência, retratando suas intimidades. Ok, homens desconhecidos também pediram para não desenhá-los pelados, enquanto outros se ofereceram a posar pelados para desenhar. Como eu posso explicar? Com convicção e entusiasmo, super focado em traduzir para o universo das artes a beleza e o vigor dos seus falos. De fato, reconheço já haver pintado homens nus, a pedido de clientes mediante encomenda. No caso, retratar homens pelados se torna uma outra maneira de expressão de minha arte. Busco superar a ambiguidade que me conduz insegura por escolher de qual lugar devo pintar. Uma escolha sacana, afinal é apenas pintar um homem nu. Mas só que não, afinal... Toda encomenda possui de antemão uma imagem pronta, a qual apenas tenho que prefiro traduzir. Daí quando eu sou obrigada a ficar estudando pintando com modelo vivo de homem, frequentemente o constrangimento com alguns, por assim dizer, como se fala mesmo quando as pessoas confundem trabalho com intimidade privada. Para ser mais direta, com o sexo.
já existe sexo laboral além da prostituição, seja mediante pagamento em moeda ou recompensa com favores? Deixa pra lá, pintei teu gato pelado, que estou interessada em uma espécie de obra que gostaria de poder produzir e por hora identifico Guernica Mulher. Guernica Mulher não é um manifesto com uma série de desenhos feitos para dizer pintei teu gato pelado. Guernica Mulher é uma denúncia e um registro das formas mais recorrentes da violência contra a mulher e se distancia de todos os manifestos que pintei, ora explícitos por ora indecifráveis, gritos revoltados com todo tipo de barbaridade perniciosa às maldades vividas. Guernica, uma referência à obra Guernica, pintada por Picasso, ocorrido em Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, foi produzida por Picasso, a ser escolhido pelo governo da Espanha para compor uma obra na França, para um evento na França. Picasso, pintor espanhol, foi escolhido. Louco com dignidade, uma imagem da loucura com dignidade. Em meio ao seu trabalho de produção, Picasso tomou conhecimento do bombardeio de Guernica pelos jornais e decidiu compor uma obra alusiva ao ocorrido.